Hoje é sexta, 16 de agosto, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O prefeito Eduardo Paes, ontem na assinatura da mudança da concessão do estádio Newton Santos da Companhia Botafogo para Botafogo SAF, falou sobre a pista de atletismo e também sobre a possibilidade de um novo terreno para o nosso clube. Irei colocar essas falas do prefeito do Rio, além de falas de Tairo Arruda, CEO do Botafogo, para a Botafogo TV, em relação a o que essa assinatura tem de importância para o nosso clube. Além disso, o Flamengo perde duas peças importantes. Ontem teve um jogo desgastante e, pelo que tem sido falado pelos setoristas do clube, da Gávea, domingo contra a gente, eles não colocarão uma equipe titular, porque a partida de volta contra o Bolívar será apenas na outra quinta-feira, porém na altitude, e o time deles, segundo o próprio técnico Tite, está perto de estourar. E o Botafogo tem que fazer o quê? Já que na próxima quarta teremos a partida decisiva contra a equipe do Palmeiras lá no Allianz Parque. Além disso, o Palmeiras tem um jogo no final de semana contra o São Paulo, um clássico. E aí, o que fazer? Poupar ou não poupar contra o Flamengo? Já que o Botafogo defende a sua liderança no campeonato nacional. Tudo isso nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. A GoCase é parceira do nosso canal. Você encontra várias capinhas, vários estilos de capinhas, garrafinhas como esta daqui, que eu tenho que colocar para vocês, estilos diferenciados, capinhas diferenciadas, que eu tenho certeza que vocês irão adorar. O canal do TF é parceiro da GoCase e através desta parceria eu te dou a possibilidade de 5% de desconto em qualquer compra utilizando o cupom canal do TF. Capinhas, olha só, capinhas aqui de vários modelos, colocando aqui para vocês, pegando aqui na minha mesa, ó, tem várias capinhas, ó, da linha Fire, aqui ó, camisa do Botafogo parecida, linha Fire, tem várias capinhas aqui do nosso clube. Além disso, se você comprar duas capinhas, ganha mais duas. A GoCase te dá isso. Então, se você ainda não entrou na GoCase, tá dando mole, vou deixar o link no primeiro comentário e na descrição, QR Code aqui em cima, para vocês terem várias possibilidades. A GoCase é parceira do canal do TF e eu recomendo. É o produto que eu uso, gente. Então, nada mais justo do que vocês também utilizarem. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, ele ontem assinou a mudança da concessão do estádio Newton Santos da Companhia Botafogo para Botafogo SAF. Expliquei ontem no Noite Alvinegra, não vou repetir, para a gente não ficar aqui com conteúdos repetidos para vocês. Mas ele também falou alguns pontos importantes. O primeiro, que é em relação à pista de atletismo. Ele pensa em uma modificação na cidade do Rio de Janeiro para que até mesmo a reutilização de um local onde historicamente eram os eventos de atletismo aqui no Rio, para poder liberar que o Botafogo tire a pista de atletismo do estádio Newton Santos. Ouçam aí as falas do prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Quero reiterar aqui o meu desejo de prorrogar a concessão do Botafogo, algo que eu já me comprometi algumas vezes. Precisa o Botafogo apresentar a sua manifestação de interesse para que a gente possa fazer isso de maneira legal e estruturada. O meu lado favorável à retirada da pista de atletismo, desde que a gente encontre uma saída para o Série de Barros, que eu acho que nós temos que fazer um gesto do desporto chamado atletismo, pela sua importância. Eu reitero que para o Botafogo, para o clube, no departamento de futebol do Botafogo, eu já ofereci alguns terrenos. Volto a mais uma vez dizer aqui de público agora, que está à disposição de vocês fazerem o centro de treinamento do Botafogo. Eu sugiro, inclusive, aqui o terreno de Guaratiba, logo ali depois do túnel da Transoeste, que é uma área maravilhosa, protegida por verde. É uma área que não me interessa que seja adensada, portanto, até sob o ponto de vista de desenvolvimento urbano da cidade, é bom que seja ocupado por um centro de treinamento. Então, reitero aqui todos os meus compromissos para que não haja dúvida. Eu estou ajudando os clubes do Rio, a presença dos clubes aqui, a história do Botafogo, a história do Vasco, a história do Flamengo, a história do Fluminense. Enche a cidade de turistas, gera riqueza, então contem comigo, reitero meus compromissos com o nosso Botafogo.
Claro, gente, estamos em período eleitoral e todos nós sabemos que nos períodos eleitorais todos os políticos, não apenas o Eduardo Paes, são mais benevolentes, mas ele também fala sobre um terreno, né, para o CT do Botafogo. A gente tem que entender o que será feito em relação a esse CT, esse terreno que poderá ser cedido pelo prefeito da cidade. O Eduardo Paes, ele já deixou claro que ele não cederá nenhum terreno para a Botafogo SAF, até mesmo para aquela ideia do John Textor da construção de um CT multiclubes, mas para o Botafogo associativo, né, ele cederia. Então temos que ver o que será em relação a isso. Recentemente, na reunião que aconteceu em Brasília, o John Textor mostrou para alguns botafoguenses e alguns políticos a sua ideia em relação ao que será no Espaço Lunier, mas deixando bem claro, tem que ter uma coisa da base. A ideia sempre dos Moreira Salles, que entregaram aquele terreno para o Botafogo, é de que o CT tenha algo para a base. Eles querem um legado para a base e isso é importantíssimo. Não basta o Botafogo ter apenas um baita de um CT para a equipe principal. Temos que ter alguma coisa para a base. O Botafogo precisa formar jogadores. O Botafogo precisa ter atletas aparecendo para não ser apenas um comprador. Nós temos que ser, além de um clube com uma bela gestão profissional, com a possibilidade de comprar, mas também revelando atletas, revelando pelo menos por ano um atleta que integre a equipe principal. Esse é o trabalho que tem que ser feito e temos que entender o que pode acontecer em relação a isso. Algumas burocracias para cumprir toda vez que a gente queria fazer alguma coisa nova. Hoje em dia a gente vai ter muito mais agilidade, muito mais eficiência para conduzir a operação, conduzir as melhorias no estádio. Vai ser um golaço dos botafoguenses e graças à prefeitura, ao prefeito que concedeu, que autorizou essa transferência dentro dos termos da lei. Vai ser incrível o que a gente vai conseguir fazer a partir de agora. Deixe seu like, inscrevam-se, compartilhem esse vídeo, falem em relação à pista de atletismo, o que vocês acham. É uma obra que tem que acontecer, mas só vai acontecer isso, opinião, e já falado até mesmo pelo Textor, se a concessão do estádio Newton Santos ficar com o Botafogo pelos próximos 50, 100 anos. Se você tiver um aumento da concessão até 2070, 2080, aí 50 anos de concessão, vale a pena você fazer uma grande obra no estádio Newton Santos, essa aproximação da pista de atletismo, mesmo que a capacidade caia de 40 mil para 35 mil, mas o estádio mais próximo, um caldeirãozinho no estádio Newton Santos, aí seria bem bacana. É outro fato e temos que aguardar as cenas dos próximos capítulos. E por falar em próximos capítulos, domingo nós teremos um novo clássico contra o Flamengo no estádio Newton Santos. Ontem a equipe da Gávea jogou pela Copa Libertadores e venceu o Bolívar por 2-0. E vai jogar na próxima quinta-feira, jogo de volta na altitude de La Paz, 3.600 metros. E a tendência, até mesmo pelo que eu pude ouvir de setoristas do Flamengo, ler de setoristas do Flamengo, é que você tenha talvez uma equipe modificada contra o Botafogo, já que o foco deles, assim como o nosso, serão as suas partidas de volta. A nossa, quarta-feira, contra o Palmeiras no Allianz Parque e a do Flamengo contra a equipe do Bolívar lá em La Paz. E o Botafogo, TF, o que tem que fazer nesse jogo? Eu acho que você tem que colocar em campo a sua força máxima física. Você tem que entender fisicamente quais jogadores não estão próximos de estourarem. O Bastos ao Alexander Barbosa, os dois juntos, são as únicas opções para a defesa, já que o Halter está suspenso e o Pablo tem uma situação com o Flamengo dele não poder jogar, a não ser que o Botafogo pague um valor. Se fosse talvez contra qualquer outro clube, talvez o Pablo pudesse até mesmo ir a campo. Mas contra o Flamengo, o Botafogo tem que pagar uma multa para o Pablo jogar. E é improvável que isso seja feito. O Segovião não joga há muito tempo. Não vai jogar torto pela direita. Se ele não joga pela esquerda, que é com a sua perna dominante, ele não vai jogar pela direita. Então a tendência é que mesmo com Bastos cansado, né, um jogo de quarta, com várias vezes o atleta ali tendo que fazer um trabalho de cãibra, né, porque ele estava sentindo, vai pro sacrifício. Ele junto ao Alexander Barbosa. Nas laterais, na direita, só tem um Ponte. Vai colocar o moleque de novo? Vai colocar o moleque de novo. E na esquerda, Cuiabano ou Marçal? Você tem que pensar no que você vai fazer no jogo do Allianz. Se você conta com o Marçal para ser titular contra o Palmeiras, talvez seja interessante você manter o Cuiabano. Meio campo, eu acredito que ali ele poupe. Ele tem feito isso sempre. Deve ser a dupla Gregory e Marlon Freitas e jogar a dupla Danilo e Alan. Luiz Henrique saiu ali com algumas dores no tornozelo.
Saiu até um pouquinho antes da hora. Tá cansado. Mesmo tendo o intervalo de 2 semanas, o Luiz Henrique se sacrifica muito durante o jogo. Eu seguraria o Luiz Henrique para essa partida. Colocaria até mesmo o Savarino aberto pela direita, Matheus Martins pela esquerda e Thiago Almada fazendo o papel de camisa 10. É uma possibilidade, você manteria um time bastante leve. E no comando de ataque eu daria minutos para o Tiquinho Soares. Falei aqui um time poupando alguns atletas e um time que continua muito forte. Eu coloquei ontem no Giro de Notícias uma fala do nosso técnico e ela é importante, que o Botafogo tem que ter foco, tem que encarar todo o jogo como encarou ontem contra o Palmeiras. Não pode desligar, não pode jogar com uma rotação baixa, como aconteceu contra o Juventude. Mesmo se o Botafogo poupar, o time estiver ajustado contra o Flamengo, mesmo segurando o Luiz Henrique, segurando algumas peças, o Botafogo tem tudo para vencer a equipe da Gávea. E tem que ser foco no brasileiro, gente. A gente tem que contar com as nossas forças do Campeonato Brasileiro, que uma competição de mata-mata tudo pode acontecer. Mas o Campeonato Brasileiro, se você mantiver ali uma linha de vitórias, um time constante, o título vem. Então eu penso assim, a gente tem que ter foco sempre no Campeonato Brasileiro. Não podemos abrir mão desta competição. Tamo juntos, beijos, fiquem com Deus. Fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Essa camisa aqui é pica das galáxias, hein? Essa camisa de goleiro nova. Valeu, gente. Fui, tamo junto.